Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta com exclusividade mordomias que Augusto Melo acabou depois de se tornar presidente do Corinthians. Bora falar também sobre o acordo da Globo com 9 times que integram a Libra, como é que vai funcionar a partir de agora, o acordo é oficial. Já o São Paulo não quer mais emprestar o Morumbis, te conto detalhes daqui a pouco. Falam ainda sobre o Santos desesperado para encontrar clube para João Paulo, um dos principais jogadores do time. Para completar, John Textor já causou situações parecidas a que ele está vivendo no futebol brasileiro, lá na Premier League da Inglaterra e na Ligue 1 do futebol francês. Payet se declarando ao Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e Marcos Braz explicando o porquê do não acordo com o volante Maicon. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, meu nome é Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes. Hoje, além desse canal, sou blogueiro no R7, comentarista no 98 Esportes, além de participações às segundas-feiras no Band Esportes e na terça no programa Os Donos da Bola da Band. Para começar esse vídeo, não sem antes lembrar que ele tem um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá até R$ 800 de bônus de boas-vindas, colocando na tela os jogos mais decisivos do final de semana nos campeonatos estaduais. Vitória do Atlético Mineiro contra o América paga R$ 1,60, cotação aumentada graças à Aposta Real. O mesmo vale para a vitória do Flamengo contra o Fluminense, R$ 2,24. E se der Vasco contra o Nova Iguaçu, você pega uma odd a 1,49. Para completar, triunfo do Cruzeiro diante do Tombense pagando R$ 2,11. E você, já escolheu em quem apostar? Então vem se divertir comigo na Aposta Real. Só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro. Não esquece de utilizar o código CNICOLA. Tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Vem! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Flamengo. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, concedeu entrevista coletiva pouco depois da apresentação do Léo Ortiz e explicou que as negociações com o Maicon do Corinthians não deram certo porque o time ucraniano não aceitou a proposta. A frase do Braz foi a seguinte, abre aspas, se fizemos proposta para o Shakhtar é porque as coisas andaram bem com a outra ponta, empresário e jogador. O que acontece é que o Shakhtar negou a proposta do Flamengo, fecha aspas. Muita gente me cornetou, porque eu cheguei a dizer que o Maicon havia se acertado com o Flamengo. Marcos Braz acaba de confirmar a informação. Bora contar que nessa sexta-feira o Al Hilal de Jorge Jesus, Michael, Neymar, Malcom e companhia alcançou um recorde de 27 vitórias consecutivas. Só um clube na história do futebol mundial, no futebol masculino, havia conseguido tal sequência, o The New Saints, que é um time do país de Gales. Dessa maneira, New Saints e o Al Hilal são os vencedores por 27 partidas consecutivas e o Al Hilal ainda vai ter a chance de se tornar recordista de forma isolada caso vença sua próxima partida nessa sexta-feira. Triunfo por 3-1 contra o Al Riyadh pelo campeonato saudita. Já o Atlético Mineiro se livrou do transfer ban após acordo com Dylan Borreiro. O colombiano havia entrado na justiça e havia uma audiência marcada para essa sexta-feira. O atleta cobrava R$ 2 milhões do Atlético. As partes se acertaram e o Atlético vai fazer o pagamento dessa bolada de forma parcelada. Ainda sobre o Atlético, cerca de 27 mil ingressos já foram vendidos para o confronto contra o América, marcado para esse sábado na Arena MRV. A torcida do Galo vai precisar se apressar para adquirir todos os ingressos, senão vai haver espaço sobrando numa decisão importante no estádio do Galo. Quero contar ainda que Carlos Amodeu, CEO do Curitiba, foi eleito representante dos times da Série B. Por unanimidade, todo mundo topou que ele comandasse essa comissão, que, entre outras coisas, já definiu que o torneio não será paralisado durante as datas FIFA e também definiu pela redução do número de inscrições por atleta, de atletas por cada clube, de 35 para 30 até o dia 19 de abril. Bora falar agora sobre Dimitri Payet, o meio atacante francês que tem encantado torcedores do Vasco. Ele concedeu uma entrevista ao jornal L'Équipe, fazendo uma série de revelações extremamente importantes. Primeira delas, de que depois de deixar o Olympique de Marseille ele estava muito mal e que o Vasco o salvou. Dá uma olhada nas declarações, abre aspas.
Para ser sincero, a ferida da saída do Marcelo nunca vai cicatrizar. O rompimento foi brutal e muito difícil para mim. Quando cheguei ao Brasil, eu estava no chão. Foi difícil. Eu não conseguia ver onde poderia me recuperar. Obrigado ao Vasco e aos torcedores que me ajudaram a me reerguer. Foi o amor deles que me salvou. Declaração bem legal que fez com que o torcedor vascaíno ficasse ainda mais apaixonado pelo camisa 10. O Payet completou: eu precisava dessa paixão. Se eu não tivesse isso, teria morrido lentamente. Adoro quando os torcedores são exigentes. A relação que eu tinha com a torcida do Marsella é a mesma em relação à do Vasco. Fecha aspas. Quero que você dê uma nota de 0 a 10 pro Payet, use o espaço para comentários e avalie. Combinado? Bora contar que o Cruzeiro comprou um atacante, informação que eu contei com exclusividade no meu Twitter ao longo da tarde, o Tevez. Jogador de só 18 anos de idade, atacante de lado de campo, que pertencia ao Retrô e estava emprestado ao Cruzeiro desde 2023. Foi adquirido nessa semana. O nome dele, inclusive, já consta no boletim informativo diário como atleta do Cruzeiro. Operação que não teve valores revelados, mas espera-se bastante desse atleta, que deve ganhar mais minutos ao longo da temporada no time principal. Ele chega na primeira temporada, no ano passado, para jogar no Sub-17, 18 jogos e 6 gols. Nessa temporada participa com um destaque da campanha que levou o Cruzeiro até a final da Copinha. Foram 9 partidas, 2 gols e mais 2 assistências, muita velocidade e excelente drible. Alguém que chega a um custo barato e que pode render bastante esportivamente e também com uma venda futura. Bora falar agora sobre John Textor. Você sabe que o dono da SAF do Botafogo está causando, né? Ele declarou que tem gravações em que árbitros de futebol no Brasil cobram o pagamento de propinas que não teriam sido pagas. Isso causou um enorme rebuliço a ponto de o STJD já ter convocado o dono da SAF do Botafogo para apresentar essas provas, senão ele vai se meter em maus lençóis. Não é a primeira vez que o Textor causa em uma competição onde ele tem clube. Você sabe, né? Além do Botafogo, o Textor também é dono do Crystal Palace na Premier League e do Lyon na França. No futebol francês, ele cobrou de forma áspera algo por parte dos dirigentes em relação à competitividade. A frase foi a seguinte: quem vai se interessar pelo campeonato francês e assistir na TV se sabemos quem vai ganhar? A crítica é em relação ao PSG e a todo o modus operandi da Liga Francesa, que não permite que outros times sejam mais competitivos para equiparar forças com o Clube de Paris. Já em relação à Premier League, o ataque se deu por conta da não permissão do fair play financeiro. A frase é a seguinte: não importa se você tem $1 bilhão em dinheiro, porque você não tem permissão para gastá-lo. Você sabe que o fair play financeiro atua de forma mais severa na Premier League e você só vai gastar aquilo que você conseguir comprovar que o seu clube é capaz de gerar como receita. A impressão que deu é de que o Textor tinha intenção de colocar mais dinheiro no clube, mas não foi autorizado. Queria saber a sua opinião sobre John Textor. Você acha que ele faz bem ao futebol brasileiro ou se comporta como mais um dirigente daqui, que esperneia em torno do seu clube, ainda que isso cause um enorme prejuízo? E diz também se você acha que ele tem essas gravações que comprovam que árbitros de futebol exigiam propina. Bora de notícia exclusiva: o Santos continua oferecendo João Paulo, goleiro titular absoluto do Peixe, a outros clubes. Um dirigente de um time grande me contou nessa sexta-feira que recebeu a sugestão do Santos em relação à contratação do João Paulo. Vale a lembrança de que desde que se tornou presidente, o Marcelo Teixeira trabalha para a saída do João Paulo. Isso não aconteceu em janeiro. O atleta até aceitou uma redução significativa dos salários. Ele ganhava 480 mil por mês, teve seus vencimentos reduzidos para 300 mil para que pudesse ficar. É titular absoluto, 11 jogos no Campeonato Paulista, só 9 gols sofridos, uma das peças importantes na campanha que dá ao Santos a segunda melhor pontuação na classificação geral do Campeonato. O Santos terá a Portuguesa no mata-mata do Paulistão. De acordo com esse dirigente com quem conversei, não houve acordo entre o Santos e esse clube para a contratação do João Paulo, mas o Santos segue investindo para encontrar alguém que queira levar o atleta em definitivo. E aí tem uma outra informação que casa com o acontecimento do dia. William Bigode, atacante do Peixe, sofreu uma lesão muscular e está fora do Paulista. O tempo de recuperação dele será longo. Santos se apressou para inscrever o Gabriel Brazão, que foi recentemente registrado no BID, depois que o Santos resolveu um problema de transfer ban, e o Brazão já tem condições de estrear no Campeonato Paulista. Será que a partir de agora ele passa a ter mais oportunidades? Até diante desse cenário dos dirigentes do Santos forçando para que o João Paulo seja dispensado ou negociado?
use espaço para comentário e me diga também se você acha justo que o João Paulo saia do clube. Caberia no seu time do coração? Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor está tentando não liberar mais o seu estádio para outros clubes. Só para lembrar, na semana passada o Corinthians cogitou enfrentar o São Bernardo pela Copa do Brasil no Morumbis. Houve um veto da diretoria do São Paulo. Santos e Portuguesa também discutiram que uma das quartas de final da competição acontecesse no estádio do tricolor, mas o dirigente importante do São Paulo me contou que a intenção do clube não é mais ceder seu estádio. Confesso que não consegui entender o real motivo. Essa pessoa alegou que há uma preocupação com o estado do gramado. Já são vários jogos do São Paulo, há também uma previsão de vários shows para acontecerem ao longo do ano próximo da dupla Vitor e Léo, mas não acho que seja isso o grande motivo. Estou tentando entender o que aconteceu no São Paulo para que o tricolor vetasse a presença de outros clubes. Vale a lembrança de que recentemente o São Paulo liberou o Morumbis para o Santos, mais de 50 mil pessoas, e esse episódio criou até uma pressão no torcedor do São Paulo, porque o recorde de público pertencia ao Santos, depois daqueles mais de 50 mil torcedores na vitória do Peixe por 2-1 contra o São Bernardo. No jogo seguinte, o São Paulo levou 55 mil pessoas no confronto contra o Palmeiras e restabeleceu a condição de maior público dentro do seu estádio na temporada de 2024. Só mais um detalhezinho importante. O Santos e a Portuguesa foram avisados que a única mínima chance de a partida acontecer no Morumbi é se o São Paulo não passar de fase. Se o São Paulo passar e for o mandante no confronto contra a Novo Horizontino ou São Bernardo, até por conta de uma questão de datas e para não prejudicar o gramado, Santos e Portuguesa terão de buscar um outro estádio. Hoje tudo se encaminha para que esse jogo aconteça na Vila Belmiro. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. Augusto Melo, presidente alvinegro, me assegurou que está tratando de acabar com várias mordomias que existiam no Corinthians. Uma das primeiras, assim que ele se tornou presidente, se deparou com uma frota de mais de 20 carros estacionados no Parque São Jorge. Ele confessa que demorou para entender para que todo aquele monte de carro servia. Depois ele foi avisado por funcionários que esses carros viraram carros do Corinthians e serviam como uma frota para presidente, diretor de futebol, outras diretorias. O Augusto assegura que nem ele nem seus diretores estão usando esses carros. O Augusto alega que tem um carro particular com blindagem e é com esse carro que ele anda para cima e para baixo, e ele está adotando esse mesmo discurso em relação aos seus diretores. O que ele vai fazer? Vai aproveitar desses 20 carros para vender e fazer dinheiro para o próprio Corinthians. É natural, inclusive, que vários desses 20 carros tivessem motorista, pagos pelo Corinthians, uma economia bastante significativa. Também, de acordo com Augusto Melo, acabou a mamata em relação a conselheiros. Todos, cerca de 140, tinham direito a ingressos para jogos. A partir de agora, os conselheiros não têm mais ingresso gratuito. Se eles quiserem, eles podem adquirir o ingresso com desconto de 30%. E o Augusto lembra do exemplo dele, de que quando conselheiro, ele bancava os ingressos do bolso, não pegava ingresso de graça. Então, acabou mais essa farra. E para completar, também de acordo com o presidente alvinegro, vários donos de camarotes e cativas na Neoquímica Arena não tinham seus pagamentos em dia. A nova diretoria tomou conhecimento disso e descartou, rompeu todos esses contratos. A menos que essas pessoas retomem os pagamentos, elas não vão ter mais direito à utilização nem de camarotes, nem de cativas. Só para completar sobre o Corinthians, o Timão acertou o empréstimo de Adrian, meio atacante de 18 anos de idade, para o Atlético Paranaense. O jogador fica emprestado até o fim da temporada. Por contrapartida, Caio Vasconcelos, atacante que pertencia ao Resende, foi contratado para jogar no time sub-20. Bora fechar o vídeo para contar que a Globo anunciou nessa sexta-feira um acordo com os clubes da Libra, exceção ao Corinthians. Na teoria seriam 10 times, sem o Timão foram 9. Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória. Esses 9 times terão direito a um contrato de 1 bilhão e 300 milhões de reais por temporada, além de 50% da receita líquida do pay-per-view. Estima-se que esse valor chegue a 200 milhões de reais. Na TV aberta, a grana vai ser dividida 40% de maneira igual, 30% de acordo com o número de partidas transmitidas em TV aberta e mais 30% de acordo com a classificação final. O pay-per-view é que vai continuar com as distorções bastante significativas. E a ausência do Corinthians no primeiro momento até soa ruim. Em vez de 1 bilhão e 300 milhões de reais, o valor vai cair em mais ou menos 140 milhões de reais. Isso se o Corinthians de fato fechar com um forte futebol.
Mas se esse bloco de 9 times perde 140 milhões de reais, a divisão acaba ficando melhor para todos os times. Isso porque a estimativa é de que o Corinthians fosse ter direito a algo entre 200 e 250 milhões de reais. Então perde-se 140 milhões, mas sai um clube que poderia ficar com até 250 milhões de reais. O bolo vai garantir mais dinheiro aos integrantes. Só um detalhezinho importante: de toda essa grana que eu citei, 3% será destinado a clubes que integram a Libra, mas jogam a Série B. Nicola, mas eles vão ter direito a só 3%. Calma. Além desses 3%, esses times também vão discutir com outras parceiras, eventualmente até com a Globo, um outro contrato para direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Esse acordo com a Globo prevê os anos de 2025, 26, 27, 28 e 29, direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa? É bom negócio, não é? Corinthians ainda não se posicionou se fica na Libra para fazer parte desse bloco ou se fecha com o Forte Futebol, sonhando com mais dinheiro. A ideia do Corinthians é receber no mínimo a mesma coisa que o Flamengo. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos a partir das 7 da noite. Tem programa do Nicola. Abraço, tchau!